Dentro de um vulcão, o calor é absurdo, sem contar a pressão, que é tão intensa que quase nada consegue sobreviver lá dentro. Mas mesmo assim, por mais inacreditável que pareça, galera, existem seres que não só vivem nesses lugares extremos, como também se adaptaram de um jeito até bizarro. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao Fatos. E são exatamente esses animais que vivem dentro de vulcões que veremos hoje. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Rato gigante. Eles foram descobertos lá em Papua Nova Guiné e vivem pertinho de um vulcão enorme, galera. Outra coisa que chama bastante atenção, além do local que eles vivem, como vocês podem ver, é o tamanho deles, que é quase do tamanho de um cachorro de porte médio. Aliás, os cientistas ficaram super animados com a descoberta, galera, porque esse rato é único e vive exclusivamente só naquela região. Mas até agora, nem mesmo os cientistas conseguiram entender muito bem como eles conseguem sobreviver num lugar tão perigoso. Mas mesmo assim, esses ratos estão ali, firme e forte, e ficaram tão conhecidos, galera, que viraram até motivo de estudo para muita gente. Tubarão. Vocês acreditariam se eu dissesse que já encontraram tubarões nadando dentro de um vulcão, galera? Isso aconteceu quando cientistas estavam investigando um vulcão submerso, onde a água é super quente, cheia de ácido e super perigosa para qualquer ser vivo. E durante essas pesquisas, eles mandaram uma câmera robô lá para baixo para tentar entender melhor esse ambiente. E bem no meio daquele caos todo, galera, tinha tubarões vivos nadando tranquilamente lá embaixo. Isso deixou todo mundo chocado, porque em teoria não era para nenhum bicho ficar vivo nesse lugar, galera, já que a água é quente demais, além de ser cheia de substâncias tóxicas. Mas mesmo assim, os tubarões estavam lá como se fosse o habitat deles. O negócio foi tão surpreendente, pessoal, que até hoje os cientistas tentam entender como eles conseguem sobreviver num lugar tão extremo assim. Essas lesmas cor-de-rosa super diferentes são encontradas exclusivamente, galera, só num lugar específico lá da Austrália, bem no topo de um vulcão que já está adormecido há muitos anos. Elas vivem ali escondidas no meio da neblina e das folhas úmidas. Só para vocês terem uma ideia, galera, é um ambiente que pouca gente imagina que daria para sobreviver. Mas o mais curioso mesmo é que os cientistas acham que essas lesmas estão entre as espécies mais antigas que ainda existem hoje, galera. Só que como o lugar onde elas vivem está mudando com o tempo, tem muita gente que acredita que elas estão correndo, galera, um grande risco de desaparecer para sempre no futuro. A arraia de 6 brânquias. Essa é uma espécie de arraia super resistente. E tem que ser mesmo, galera, já que elas foram encontradas nadando dentro de um vulcão, onde quase nada consegue sobreviver. Isso porque, como já vimos hoje, a água de lá é muito quente, além de ser cheia de ácidos. Só para vocês terem uma ideia, galera, o lugar é perigoso até para equipamentos. Mas mesmo assim, essas arraias não só vivem lá dentro, como também se reproduzem. Ou seja, além de nadar por ali numa boa, elas ainda dão à luz dentro do próprio vulcão. E o mais curioso é que até hoje ninguém entende muito bem como esse bicho consegue aguentar tanta pressão e acidez sem sofrer praticamente nada. Aliás, os cientistas estão tentando descobrir o segredo até hoje, galera. Camarão loi. Esses camarões diferentões vivem bem lá no fundo dos oceanos, galera, e bem perto de vulcões submersos ativos. E nesse lugar, o solo costuma soltar gases quentes e cheio de minerais, o que deixa tudo ainda mais perigoso para qualquer animal sobreviver. Mas esses camarões, galera, parecem nem ligar para isso. Inclusive, eles conseguem viver numa boa lá,
mesmo nesse ambiente cheio de pressão e calor. E como eles se alimentam dos nutrientes que vêm desses vulcões, galera, os cientistas até acreditam que eles podem ajudar a entender melhor como a vida começou na Terra. Mas agora, pessoal, chegou aquele momento que eu preciso interromper o vídeo para lembrar vocês de deixar o like, se inscreverem no canal e também lembre de ativar o sininho. Assim vocês não perdem as notificações quando sair vídeo novo aqui no canal. E galera, eu preciso muito, mas muito mesmo da ajuda de vocês. Cada like, cada nova inscrição faz uma enorme diferença para mim, principalmente que eu estou começando aqui no YouTube. E eu preciso muito desse like, dessa inscrição, para o YouTube entender que o vídeo é um vídeo bom e espalhar cada vez para mais pessoas. E para vocês é totalmente de graça e vai me ajudar demais, mas demais mesmo. Então, muito obrigado a todos que conseguirem me dar essa força. Agora, vamos voltar ao vídeo. Caranguejo, Yeti. Esses caranguejos são tipo um sobrevivente nato, galera. Já que eles vivem num dos lugares mais extremos do fundo do mar, bem perto de vulcões submarinos. Só para vocês terem uma noção, pessoal, lá embaixo é tudo escuro e a pressão é absurda, além da água ser super quente, que parece até que está fervendo. Mas mesmo assim, esses bichos não só aguentam, como também passam a vida inteira por lá, numa boa. Um dos grandes motivos para eles conseguirem ficar nesse ambiente tão extremo, pessoal, é que o corpo deles é coberto por uns pelos, digamos, esquisitos, que servem justamente para ajudar eles a lidar com as bactérias e também com o calor absurdo desse lugar. Inclusive, eles são até considerados um dos animais mais resistentes já encontrados vivendo nesses lugares. Micróbios peludos. Essas bactérias são outros seres vivos que vivem nesses lugares extremos do planeta. Elas são encontradas lá perto dos vulcões submarinos nas Ilhas Canárias. E esse local tem um ambiente super quente e com muita pressão, galera. Além de ser cheio de substâncias químicas esquisitas. Mas mesmo assim, esses micro-organismos conseguem sobreviver numa boa. O que deixa até vários cientistas de queixo caído. E o mais louco é que essas bactérias podem ter funções bem úteis, galera. Tipo, por exemplo, ajudar até a entender melhor doenças cardíacas. Isso porque elas conseguem se adaptar a condições bem parecidas com as que acontecem dentro do corpo humano. Então, talvez no futuro, pessoal, elas ainda possam até ajudar a salvar vidas. Polycat War. Esses vermes esquisitos costumam viver bem no fundo do mar, mas já foram encontrados até em pântanos. Mas o mais doido, galera, é que também já acharam alguns vivendo bem perto de vulcões submarinos, bem no meio daquelas águas quentes e cheias de pressão. E olha só, pessoal, os cientistas acham que esses bichos existem há mais de 500 milhões de anos. Só para vocês terem uma noção, é tanto tempo que eles já viram a Terra passar por várias eras diferentes, mas continuam aqui, firmes e fortes. Aliás, é por isso que muitos pesquisadores consideram esses vermes uns verdadeiros sobreviventes da natureza. Ah, galera, e outra coisa bem curiosa sobre eles é que mesmo depois de tanto tempo, eles continuam praticamente do mesmo jeito de antigamente. Peixe com presas. Esses peixes moram aos 5.000 metros de profundidade, onde praticamente não entra luz nenhuma. Imagine só, galera, viver em um lugar escuro e cheio de pressão. Não é para qualquer um, né, pessoal? E apesar deles terem só alguns poucos centímetros, mas eles têm uns dentes super pontudos, que até parecem umas armas naturais. E ele é outro que nós podemos dizer que é um verdadeiro sobrevivente, já que vivem geralmente em vulcões submarinos. E ali, como já vimos, o ambiente é extremamente hostil para qualquer coisa, mas eles até que se viram bem nesses ambientes.
nós não conseguimos saber muito além disso, galera, porque até hoje os cientistas conseguiram achar pouquíssimas coisas sobre essa espécie, podemos dizer, tão diferente, mas tudo que eles descobrem só aumenta ainda mais a curiosidade de todo mundo. Mas agora eu quero saber de vocês. Já conheciam esses animais? Comente aí embaixo que eu quero saber. Ah, galera, e se vocês gostaram do vídeo, já aproveitem para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.